Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do CWPB Podcast. Hoje eu estou aqui com o Bernardo Livramento, ele é sócio da Fato Consultoria Política, diretor da Brig e o mais importante, torcedor do maior clube de futebol do mundo todo, Figueirense Futebol Clube. Bernardo, compartilhamos algumas paixões por futebol, por política, também que é uma coisa que eu gosto. Muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que é concorrido, por ter vindo aqui falar com a gente, contar a tua história. Então se apresenta pra gente, conta um pouco da tua história, até tu chegar aqui na Fato. Como que foi essa trajetória toda aí? Bom, André, eu que agradeço aí pelo convite de vocês. É sempre um prazer falar de política, falar de futebol, enfim, falar dos projetos que a gente toca. É, cara, acho que resumindo um pouco a história, né? Eu sempre fui um cara muito curioso em relação à política, em relação ao futebol de forma geral também. São dois projetos assim de vida que eu tenho, né? E no caso da Fato, que tu citasse aqui, e ela nasce ali em 2020, mais ou menos, ainda não com esse nome, ainda não com esse formato, mas a gente foi delimitando ali junto com os meus sócios o que seria a ideia de uma consultoria política, né? Acho importante também já adiantar para a audiência que não é uma inovação, assim, Brasília está cheio de consultoria política, Brasília tem essa veia, né, empresarial, de certa forma, que é a interface com o mundo político, né? Então a gente não está inovando, assim, a gente não está Uhum. fazendo nada diferente. Acho legal colocar essa bola no chão, porque às vezes os mundos Brasília e Florianópolis eles são muito diferentes, né? Florianópolis, tecnologia, startup e tal. Aí quando tu vem pra cá e fala assim, pô, eu tenho uma consultoria política, o pessoal brilha o olho, né? Fala, nossa, que diferente. Só que quando Uma tu vai vez. pra lá, Quando tu vai pra lá, sim, tá tendo estamos em 2025, tá tendo há mais de 50 anos, assim. sim. Então, a gente não tá fazendo nada diferente nesse sentido, mas acho que é uma área que é legal de explorar aqui com vocês e mostrar um pouquinho do desafio que é, né? Porque, assim, querendo ou não, é uma empresa que precisa dar lucro, que precisa ser correta, que precisa ser ética, num mundo super complexo que é o mundo político, né? Então, o projeto da Fato é um projeto que eu sou um grande entusiasta e fico feliz de compartilhar essa parte aí da minha vida com vocês hoje. Qual foi o maior desafio que tu teve? Antes aqui tu me contou assim, pô, eu fui para Brasília porque surgiu uma oportunidade de fazer uma graduação e tal. Qual foi o teu maior desafio lá em Brasília até tu entrar na Fato, de fato? Uhum. Cara, então, antes de entrar na Fato, eu trabalhei na XP Investimentos, né? Eu trabalhei ali na área de análise política. Eu sempre tive uma curiosidade grande pelo mercado financeiro, porque sempre achei que o mercado financeiro era onde congregava muita complexidade, né? Eu queria entender muita coisa ali. Acho que isso é legal, assim, ser movido pela curiosidade é legal, né? Quando a gente é, Isso é engraçado, porque quando a gente fala de empreendedorismo e tal, as pessoas associam muito a questão do dinheiro, né? Uhum, Mas eu acho que o dinheiro ele vem de uma forma muito natural depois que você fica curioso sobre as coisas, né? Eu acho que a curiosidade às vezes é um valor até mais importante do que a busca, né, pelo conhecimento e saber como as coisas funcionam, que não necessariamente tem a ver com academia, e escola e faculdade, né? Não sim. estamos falando exatamente disso, mas pode ter a ver com isso. Então a curiosidade ela instigou muita coisa. E falando de desafio, assim, cara, eu acho que você ser um anônimo em Brasília é um pouco desafiador, né? Você Não tem não um ter. sobrenome ali pra... Porque tem muita gente que tem coisa muito fácil, assim. Aham, E quando a gente tá falando de relações governamentais, de análise política, uhum, etc., a concorrência, de fato, tem sim. às vezes seus privilegiados, né? Ah, o filho do ministro, o filho do deputado, e que é normal, assim. Acho que também a gente não pode problematizar porque os caras não estão cometendo crime nenhum, né? Sim. É, mas você ter que galgar ali alguns espaços sem ter esse sobrenome é um pouco mais difícil. Tem um processo em Brasília, cara, que ele é muito claro, assim, na minha cabeça, que é você bater na porta de um gabinete, assim. Quando você vai no Uhum, Congresso Nacional, o Congresso Nacional, ele divide ali os gabinetes dos deputados, por exemplo, né, na Câmara dos Deputados, principalmente em dois anexos, né, o anexo 4 e o anexo 3. No anexo 4, que é o prédio mais recente e tem 80% dos 513 deputados, são basicamente 9 andares, todos iguais, que tu desce do elevador, é um corredor para direita, um corredor para esquerda, cheio de porta, né? E ali tu pode ir, cara, conversar com, sei lá, qualquer deputado. sim. Posso dar N exemplos aqui. É, e esse é um processo. Cara, aquele momento, os 3 segundos antes de tocar na porta, assim,
que tu não é ninguém, mas tu precisa bater na porta para pedir uma agenda, para pedir uma entrada de uma proposição, por exemplo, para fazer um requerimento, que são todas tecnicidades que às vezes, né, a gente não conhece tendo fora de Brasília. É um momento meio tenso, assim, né? Você não sabe quem tá do outro lado, assim. Cara, nunca me viram aqui, né? Então, o que eu vou falar? Eu sou o Bernardo, eu sou da Fato, eu trabalho com o setor de mineração e eu quero uma agenda com o deputado para falar sobre o projeto de lei tal, né? Tu não sabe se do outro lado vai ter um sorriso, vai ter Ele tá puto ali na hora, não quer É, falar com ninguém no dia, às brigou vezes... com a mulher, pô. Às vezes tu abre a porta e o cara tá no Globoesporte.com É, ali, e tá mesmo, tem de assim. tudo, né? Tem de tudo. E tem o gabinete que funciona pra caramba, como uma empresa, assim, os caras regrados, com processo, com hierarquia e tal, e tem o gabinete que tu entra e não sabe quem é quem, assim. Dá pra notar essa diferença bem clara? Dá. Não em 5 minutos, talvez, Sim. mas ali 2 dias tendo contato com o gabinete, tu consegue notar o que funciona, o que não funciona. Tem até uma coisa interessante, né? Diferenciando um pouco Senado e Câmara, né? Na Câmara você tem limite de assessores, né? Os deputados eles têm limite de assessores, eles podem ter 25 no máximo. No Senado você tem limite de dinheiro, não tem limite de assessor. Dentro daquele dinheiro tu pode contratar. Pode contratar o que tu quiser. E a gente já chegou a ter senador que teve 80 assessores, né? 80 assessores é uma empresa média, né? Uma empresa média que fatura milhões, Sim. pode ter 80 pessoas trabalhando nela, né? Eu também não sou da crença, vendo Brasília, conhecendo Brasília, que os caras têm que ter o mínimo possível, assim. Cara, a gente tá falando dos representantes do Brasil no legislativo, assim, eles precisam ter ferramenta para fazer a melhor lei possível, para fazer a melhor fiscalização possível do Poder Executivo. Eu sei que pode soar ingênuo, né? Quem tá assistindo às vezes tá falando assim, porra, vai fazer a fiscalização do governo, esse governo que é ruim, seja governo A ou governo B, não tô falando desse especificamente. Mas eles precisam ter, cara. Assim, de alguma forma, não dá pra você achar que o cara sendo deputado do Brasil, ele tem que economizar papel. Sim. Ele tem que economizar clips. Ele tem que chegar no final do ano e dizer, eu fui o que mais economizou em gasolina. E não necessariamente isso é um resultado para a população. Não né? é um resultado, cara, né? Se você é um deputado do Maranhão, você precisa gastar gasolina, velho. Você precisa pegar o carro, ir lá no interior e falar, e aí, o que vocês estão precisando? Sim. É uma pista de skate, é um hospital, é uma máquina para fazer obra, o que vocês estão precisando, Sim. né? Você precisa pegar o carro e gastar gasolina para fazer isso, né? Não tô falando do cara que pega, gasta todo a verba que tem toda a ali. verba de gasolina para poder ganhar de volta fazendo caixa 2 com o posto, não é isso. Sim. Mas precisa de fato para fazer coisas que são necessárias. Idealmente, o cara precisa disso. E a gente vê, assim, eu tenho amigos que são assessores de alguns deputados, que os caras, eles, pelo eleitor que eles têm, os caras dão o direcionamento, falou, galera, a gente vai economizar o máximo possível. Cara, a vida dos assessores é uma desgraça. Porque, assim, tem trabalho pra fazer, né? E se tu coloca ali só pra jogar pra torcida, né? Fui o que menos gastou, não sei o quê, e tu bota 8 assessores no teu gabinete, não tô falando de 80, tô falando de 8. É horrível, cara. Sim. Porque tu vai ter a secretária, que é uma dificuldade, porque todo mundo pede agenda com o deputado, né? Imagina teu telefone tocando toda hora, não dá, tem que ter a secretária. Aí tem que ter o assessor que coordena tudo, que é o chefe de gabinete, que é o cara, o número 2 ali, que se o deputado não pode estar numa reunião, o chefe de gabinete tem que estar. Tu tem N comissões que o cara acompanha. Aí imagina, tu é um deputado que está na comissão de educação, comissão de transportes, comissão de saúde, comissão de meio ambiente. E tu ainda vota no plenário, que é um lugar que traz as matérias de todos os temas. E que tu precisa obrigatoriamente estar lá. Então, exato, tu tem que estar lá. Então, lá. assim, tu conhece alguém que conhece esses 5 temas pra poder votar uma lei? Eu não tenho a menor... Não, por exemplo, se eu tivesse nessa, eu estaria, cara, 2 assessores pra cada comissão. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, assim, como que tu vê a distribuição dos assessores, né? Porque o que eu imagino bem de forma muito leiga. Se eu fosse deputado, eu teria um assessor, sei lá, um advogado muito bom em 3 temas, ou 3 advogados muito bons, um em tributário, um em meio ambiente, para dar o exemplo que tu falou ali, sei lá, cara, em educação ali que tem alguma pauta assim e tal. E depois eu ia trazer pessoas de administração para entender um pouco mais de contas. Como que se dá essa dinâmica entre os deputados e assessores? Como que funciona isso? Porque para mim,
é muito claro que um deputado precisa de várias especialidades. E eu sempre, quando olho um deputado falando, sei lá, vamos dizer, vamos dar um exemplo. Pô, uma hora ele tá falando de copa, outra hora ele tá falando de tomada, outra hora ele tá falando de fiação, assim, caramba, cara, esse cara aí tá falando disso tudo aí é meio estranho, porque é muito Uhum, difícil uhum, tu falar coisas complexas de vários assuntos uhum. muito rápido, né? E aí outro senso comum, assim, que eu acho que Brasília quebra, que é essa coisa, o Brasil, ele tem historicamente, assim, e quando a gente estuda ciência política, você vê isso claramente, né? O Brasil, ele acha que quem tá muito tempo na política é suga, né? Assim, então o voto pela renovação, ele é muito forte, né? Ele foi em 2018 bem forte, mas ele continua, de certa forma, forte, né? Então, se chega um deputado, um senador que fala assim, cara, eu tenho X anos de Congresso, tantos mandatos, a gente acha negativo. Uhum. Só que, cara, é tão difícil exercer essa representação de uma forma eficaz, assim, que você ter 20, 30 anos de mandato é bom. É bom. Uhum. Porque o cara conhece, às vezes, o setor elétrico, que é uma. Cara, eu acho que o setor elétrico é o pior de todos, assim. Sim. Não tem. Não deve ter 10 congressistas que entendem de setor elétrico. E porque tu mexe direto com a inflação, né? Mexe direto com a Ali. inflação, é um negócio regulado pra caramba, é um Sim, negócio que tem contrato de 20, 25, sim, 30 anos das concessionárias, das distribuidoras. É uma desgraça, né? Para calcular o preço de uma tarifa que tem subsídio, que tem risco não ambiental, dá pra etc. fazer no chat GPT. Cara, não dá, velho. E assim, então se tu tem um cara, às vezes, que tem 20, 30 anos, ele é muito mais capaz, às vezes, de organizar um gabinete, entendeu? Uhum. Fala- Entendi. O cara que quer fazer, né? Sim, Tô falando sim, aqui sim, do sim, cara que sim. quer fazer. Eu não tô falando Do do cara cara que só que. tá ali, é isso aí. Que tem, óbvio que tem. Todo mundo sabe. Mas assim, o cara que quer fazer, se ele tá ali há 30 anos, cara, esse cara é um ativo importante do Brasil. Né? E a gente tem exemplos assim, cara. A gente tem realmente pessoas que entendem de setores que estão ali dentro do legislativo, graças a Deus, assim, cara. Porque se Uhum. não tivesse, a gente tava lascado, né? A gente tem uma reforma tributária que a gente deve muito a alguns caras, assim, Sim. específicos, são caras que estavam ali enchendo o saco para fazer a reforma tributária há 20 anos, né? Então, acho que esse Uhum. perfil é importante. Mas respondendo a tua pergunta sobre formatação de equipe, né? Que eu acho que pode ter alguns paralelos ali com formatação de equipe, às vezes, dentro de uma empresa. É, sobre o Congresso Nacional tem uma verdade, assim, que eles representam o Brasil. Então, assim, quando tu entra ali, tu sente que o Brasil está representado. Pode não estar exatamente assim, a questão do gênero, Sim, de fato. Pode não estar a questão da raça, de fato, não está sim. proporcionalmente. Mas, assim, em relação ao que o brasileiro pensa, de forma geral, está representado ali. Então você tem de tudo, né? Você Uhum. tem o cara que é o deputado de São Paulo, que tem aquele voto da pessoa que consome política, por exemplo, que é um cara mais técnico e ele gosta de montar o gabinete tendo uma visão mais técnica, tem esse cara. Tem o cara que foi mandado lá pelo interior do Rio Grande do Sul porque ele representa um setor e ele representa Setor muito um, um forte. setor muito forte, uma cidade, não só uma cidade, mas uma região muito forte. E, cara, e o gabinete dele vai ser gente que representa o setor e gente que representa a região. Sim, Então, assim, ele bota um monte de assessor pra ficar lá no Rio Grande do Sul, tô dando um exemplo de novo. Mas bota um monte de gente pra ficar lá no Rio Grande do Sul ajudando ele, e bota um monte de gente pra conversar com o setor ajudando ele. sim, Porque é isso que reelege ele também. sim. Né? Então você tem de tudo ali. Tem o cara que. Tem gabinete que a gente entra e fala, pô, que legal que vocês organizaram assim. E tem gabinete que tu entra e tu fala assim, cara, entendi, vocês estão aqui pra se reeleger, né? Vocês estão aqui pra fazer o que vocês foram colocados pra Sim. fazer, defender esse setor e defender essa região, né? Tudo bem, Uhum. legítimo, né? Mas tem muitas formatações possíveis, assim. E acho que uma das coisas mais legais, quando você vai discutir um pouco isso, essa formatação de equipe, é justamente, assim, entender formatos legais, né? Uhum. Formatos eficazes, no caso, de você Sim. fazer uma equipe que realmente entrega algo para o deputado, que ele possa ser esse cara que entende de setor elétrico, de setor calçadista, de Sim. varejo, de, né, Até N porque tem, coisas. tem certos setores ali, como tu deu o exemplo assim, pô, do Rio Grande do Sul, um cara do interior do Rio Grande do Sul. Cara, se ele não for um cara que entender de agro, acabou, porque é isso, vamos dizer, um do Mato Grosso, sabe? Assim, são lugares específicos que precisam daquilo dali, né? Então o cara tem que estar ali, tem que procurar isso, porque é da onde ele veio, igual, mesma coisa que tu falou, eu concordo com isso daí, porque nas pesquisas que eu faço e acompanhando um pouco, eu vejo bem isso e às vezes eu fico um pouco
assustado com alguém que pensa. Vou voltar ao exemplo do interior do Rio Grande do Sul. Que um cara do interior do Rio Grande do Sul, a grande pauta dele vai ser, sei lá, a Amazônia. Uhum, Assim, não faz cara, sentido. não faz Não sentido. faz Não sentido. faz sentido. Por mais, pô, tá representando o Brasil. Tá, só que, pô, a gente tem que entender também que um Brasil aqui tem vários Brasis dentro de um Uhum. Brasil. Não dá pra um cara que não entende nada de outra pauta representar aquela Aquela pauta assim pauta. de uma forma feroz. Ele abraçar aquilo aí de forma artificial, né, Cara, eu cara? acho muito, eu fico muito consternado com isso. Mas, Fernando, voltando a uma coisa ali que tu falou assim, ó, aqueles 3 segundos quando tu bate na porta. Como que foi a tua primeira experiência nesses 3 segundos? Cara, então, eu fundei uma empresa, logo que eu saí da XP, eu fundei uma empresa de pesquisa parlamentar. Pesquisa parlamentar nada mais é que um Ibope, Datafolha, Sim. Quest, Paraná Pesquisas, só que com os parlamentares, né? Ao invés de tu perguntar pra pessoa se ela é a favor ou contra o desarmamento, Uhum. tu vai no Congresso, enfim, calcula a amostra, faz Sim. tudo aquilo, a amostra representativa, etc., estratifica pelos partidos, que é uma questão importante, e pesquisa com os caras. Então eu fundei essa empresa. E isso, graças a Deus, assim, foi de fato as primeiras experiências que eu tive sozinho Uhum. em entrar em contato com parlamentar e assessores, que também é importante, e criou uma casca grande, assim, porque ali a gente viu de tudo, cara. A gente tomou porrada, a gente foi pra polícia, polícia legislativa, né? Uhum. A gente tentaram fazer com que a gente não fizesse mais pesquisa, enfim, a gente Isso passou. pelos resultados da pesquisa que vocês mostravam? Não, cara, por tudo que tu imaginar, velho. Assim, primeiro que se fala que o Congresso é a casa do povo, não é. Assim, se tu quiser entrar, vai ser chato. Uhum. Se tu quiser entrar no Senado, principalmente, que foi onde a gente foi pra Polícia Legislativa uma vez, vai ser chato. Os caras vão. Assim, vou pra onde? Ah, vou no gabinete tal. Os caras ligam, porque são 81 senadores, então é Sim. mole, né? Ligar. Quando são 513 é um pouco mais largado, Sim. né? Na Câmara. Então na Câmara, de fato, você tem um acesso maior. Os caras não são tão críticos e tão rígidos em relação a onde tu vai, etc. Mas no Senado é mais chato, né? E, e, e às vezes a burocracia não era suficiente, né? Então a gente conseguia autorização para fazer a pesquisa. Só que às vezes o policial não gostava que a gente tá fazendo a pesquisa. E aí o cara ia lá e falava: ah, vocês não podem fazer aqui, tem que ser lá. Sei lá, não podia ser no corredor tal, tinha que ser no salão X, que não passava nenhum senador. Então a gente não conseguia fazer, né? Justamente para não fazer, né? Exatamente, Sim. justamente para Uhum. inviabilizar de fato a pesquisa, né? Só que assim, é complicado porque ali tava falando da subsistência das pessoas, Sim. né? Assim, os pesquisadores estavam dependendo daquele dinheiro, eu também. Então a gente viveu poucas e boas, assim. Então, assim, nessa coisa de tocar gabinete, de bater na porta de gabinete, tinha essa insegurança ali e tal, mas principalmente corredores, assim, Uhum. nas passagens, né? Que era onde a gente fazia pesquisa dura mesmo, que passava Sim. o deputado e tu tinha que ir, falar, ó, quer fazer a pesquisa? Pode fazer, é sobre isso e aquilo. Aí era quebrar, realmente criar casca, né? Sim. A gente já teve várias situações assim, já teve deputada que não quis responder. O nome da empresa era Demodata, né? A Uhum. gente chamava Instituto Demodata. A deputada falou assim: deixa eu jogar no Google antes. Aí ela jogou. E a gente era uma empresa super low profile, assim. Sim. Aí ela falou: ah, não tem nada aqui de vocês. Vocês estão fazendo pesquisa pro governo? A gente falou, não, a gente está fazendo para o mercado financeiro, é isso aqui, nananã, nananã. Os investidores, eles querem saber a posição do parlamento em relação a esses temas, etc. Temas meramente econômicos, assim. Sim. Ela, não vou responder porque vocês estão fazendo pesquisa para o governo. A gente falou, cara, beleza. Assim, de 513, obviamente que se uma não responde, ok, A tem amostra mais. não fica contaminada. Tem mais. A gente normalmente fazia com 250 respostas, tu consegue Sim. uma foto interessante Legal. da opinião deles, né? Então, assim, não é como se o mundo acabasse, mas tu fica, Uhum. pô, cara, não é por causa do. A gente não é do governo, não tem isso, Sim. mas já aconteceu. Já aconteceu também, e aí eu acho que nesse caso a gente errou. Não fui eu especificamente, mas foi uma pessoa que trabalhava comigo, né? A gente estava com um deputado que inclusive é muito famoso, e a gente perguntou algumas vezes se ele poderia fazer a pesquisa, porque ele passou para um lado, a gente falou, cara, faz a pesquisa e tal, ele passou para outro, a gente falou, cara, faz a pesquisa, não sei o quê. É, naquela semana, naquele mês, ele tinha feito um tratamento de saúde, que não era bem de saúde, era um tratamento estético. Ele tinha feito um tratamento estético que tinha saído na imprensa.
ele tinha gastado coisa de 35 mil reais da Câmara dos Deputados Nesse pra fazer um tratamento. tratamento estético, sob a justificativa de ser um tratamento de saúde. E aí, só que ele irritou muita gente, cara, porque ele foi e voltou, e foi e voltou, ele foi meio mal educado com a gente. E aí esse meu parceiro falou assim, pra responder não dá, né, mas pra fazer não sei o que, o procedimento lá que ele tinha Estético, feito, tá tudo tá certo. tudo certo, gastando 35 mil reais, né? Aí, cara, deu um rolo, que ele falou, cara, repete, não sei o que, e eu falei, mano, deu ruim, Já deu vambora, ruim, vambora. vambora agora. E aí, eu não tava eu não tava tão perto nessa hora, depois eu tinha visto que tinha dado algum problema, que tinha dado um entreveiro ali. Ele só me mandou mensagem no WhatsApp assim, cara, tive que sair da Câmara, tô indo pra casa, porque senão ele ia voltar com a polícia legislativa. Eu falei, caramba, cara, que loucura. Então assim, esse tipo de história que a gente teve, assim, Uhum. cara, hoje, eu acho que eu não tenho muito problema, assim, de entrar num gabinete, de dialogar, mas na época, isso era 2019. Isso, assim, a gente passou por muita coisa que criou um pouco Sim, essa essa casca, casca. né? E da Demodata pra fato, qual foi, por que tu fez essa mudança? O que que te motivou a fazer essa mudança? Cara, a pesquisa era um pouco limitante, né? Uhum. Assim, porque ela não tem uma. Ela é uma coisa muito técnica, assim. E a gente, cara, honestamente, ali dentro da Demodata, a gente tinha um conhecimento pra fazer mais, né? A gente Uhum. não queria só aplicar a pesquisa e dizer, tantos por cento penso assim, tantos por cento. A gente entendia. A gente tinha um feeling maior sobre situação política e tal. É, E a gente não era especialista e nunca quis ser em pesquisa de opinião pública, né? Então a gente não faria, por exemplo, uma expansão tipo a Quest, né? Uhum. Vamos fazer então o que que pensa o eleitor de Santa Catarina. A gente nunca teve essa chama acesa, né, em Uhum. relação a isso. Então, aí por um motivo mais de negócio mesmo, cara, porque a gente falou, cara, a gente pode fazer mais. E a pesquisa também é uma coisa muito limitada, né? E é uma coisa também muito intermitente, porque o cara não tá fazendo uma pesquisa todo mês, né? Sim. O cara contrata uma em fevereiro, que Nem sempre começa o tem ano tema, né? parlamentar. E aí, assim, se ele contrata em fevereiro, ele não vai fazer uma em março, entendeu? Ele Sim. vai fazer em fevereiro, vai fazer em abril e tal. Aí tu tem que ter outro cliente intercalado, porque se tu for fazer duas ao mesmo tempo, já dá uma bucha Uhum. relevante, né? Era uma coisa que não dependia muito da gente. Então tinha pesquisa que a gente fazia em uma semana, tinha pesquisa que a gente fazia em um mês. Porque dependia muito do. E aí, pô, pro Pro cliente. cliente já não dá, no próximo mês já não vale a pesquisa, né? Exato. Então, assim, e era uma coisa estressante porque tinha cliente que cobrava, tinha cliente que falava, não, ok, não é uma coisa urgente, mas não dependendo da gente essa parte, ficava um Uhum. pouco. Porque uma coisa é a opinião pública, que tu tem um deadline ali, um prazo. E, cara, tu vai na rua, se a pessoa não responde, tu vai em outra. Mas, cara, tu tendo às vezes 81 senadores e 513 deputados, às vezes tu fica ali e fala, cara, não tem mais ninguém pra responder, Ah, quem a gente tá tentando não tá respondendo. Então já chegou em algumas situações assim, né? Não sempre, porque ainda 513 sim. é um número bom, mas. Então, assim, a gente ficava meio na mão em alguns momentos. E aí a gente queria fazer realmente consultoria política, né? Aí eu saio da Demodata, assim, eu meio que. Não é que eu saio da Demodata, a Demodata continua fazendo pesquisa, mas a gente parou de prospectar, Uhum. a gente demitiu alguns clientes também que a gente não gostava muito, que tinha essa coisa da urgência, Sim. né? E fala, porra, um mês e tal. Eu falei, cara, nosso trabalho a gente tá fazendo, que os caras Sim. não estão respondendo, né? E aí a gente acabou. Eu acabei também entrando no que na época era FSA Inteligência Política, né? Porque dentro assim, o que que era, né? Era um escritório de advocacia, chamava Favete Sociedade de Advogados. Favete porque o sócio majoritário, fundador, chama Rafael Favete. Ele... O Favete tem uma trajetória muito longa, assim, no setor público, né? Eu tive muita sorte Tem encontrado. de ter encontrado ele, porque se eu não tenho sobrenome, se eu não tenho histórico, se eu não tenho nada, Fica não tenho nem difícil. idade, né? Assim, na época, hoje talvez tenha um pouquinho mais, mas na época eu não tinha nem idade. Eu acho que ele me emprestou um pouco de credibilidade por acreditar em mim, assim, né? Então, e ele já foi, cara, ele já foi consultor de partido no Senado, chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal, secretário executivo do Ministério da Justiça. Então, assim, a gente tá falando de legislativo, judiciário e executivo. Um cara que tem abertura, né? Um cara que tem abertura, um cara que conhece funcionamento de Brasília, um cara que já tava do outro lado do balcão, né? Ele não tá falando de fora, ele já tem a perspectiva de dentro, ele Sim. sabe como é que o gestor público pensa, ele sabe como é que o deputado e o senador pensa, enfim.
E aí ele me chamou pra trabalhar com ele e aí foi muito engraçado, porque era antes da pandemia. E ele falou assim, na verdade ele fez a vaga lá de relações governamentais. Quando a gente fala de relações governamentais, a gente tá falando majoritariamente de lobby. Uhum. Eu falei assim, cara, beleza, vou fazer a entrevista de relações governamentais e vou trabalhar com lobby, ok. Só que chegando lá, ele falou assim, cara, então, o nosso trabalho é um pouco diferente. A gente atende mercado financeiro. Eu tinha vindo da XP. Aí eu falei assim, ah, é? Ele falou, a gente tem esse banco, esse banco, esse banco, e a gente faz análise pra eles. Aí eu falei, cara, exatamente o que eu faço. Tipo assim, e exatamente o que eu quis fazer desde aquela época de intercâmbio, né? De mobilidade acadêmica na Uhum. SPM, de relações internacionais, de tudo ali que tinha na primeira faculdade, né? De administração. E aí eu falei, cara, isso aqui é basicamente o que eu faço. E aí deu um match, né? Assim, do que eu queria fazer, do que ele já fazia, do Do que ele que ele queria que tu precisava. fizesse. Não, a sorte, Sim. assim, não aconteceria duas vezes, eu acho. E aí comecei a fazer e eu fui vendo, falei, cara, ó, isso aqui a gente pode fazer desse jeito. E ele é um cara muito aberto, assim, que é uma coisa rara em Brasília, né? Se tu for para 90% dos escritórios de lobby ou de análise política, se tiver uma reunião com o deputado, tu não vai. O cara vai falar assim, vou eu, tu é estagiário, tu é analista, tu é... Fica com o que eu te trouxeram aqui. Exatamente, quem vai sou eu. Se tiver uma palestra, se tiver um podcast, se tiver qualquer coisa, ele vai falar, não, quem vai sou eu. E ele é completamente ao contrário. Assim, eu acho que eu tinha 3 meses trabalhando com ele, ele falou assim, cara, o dono de um banco, ele precisa de uma agenda com o ministro Uhum. do governo. E aí eu falei, tá, beleza. Não tinha a menor ideia como fazer isso. E ele falou assim, toca aí. Aí eu falei, como assim toca aí, cara? Como é que Como é que eu consegue vou uma... fazer Como isso é que... aí? Não, assim, se tu quiser uma agenda com o Rui Costa hoje, que é o ministro-chefe da Casa Civil, se tu quiser uma agenda com o General Ramos, com o Ciro Nogueira ou com o Onyx Lorenzoni, que foram os ministros-chefes da Casa Civil do Bolsonaro, como é que tu faz? Né? Não tinha a menor ideia. Aí ele falou assim, toca aí. Aí eu falei, beleza. Aí comecei a me virar, né? Ah, como é que faz, tal, convite, liga, vai, visita, manda e-mail, formaliza, nananã e tal. No final, cara, já tava na pandemia de fato. Acordei um dia lá com o telefone ligando, 8 da manhã. E os caras, a gente quer saber como é que vai ser essa agenda, isso do ministério, né? E aí eu falei como é que ia ser e tal. Eu disse, não, a gente aceita, a gente aceitou, o ministro vai fazer. E aí eu falei, cara, beleza, Favete, é o seguinte, cara, vai ser tal dia e tal. Ele falou, não, vai você, você que conseguiu a agenda. Isso é uma coisa impensável, cara. Assim, você ter um dono de um banco, um Ministro. ministro, e eu, É muita gente poderosa, assim, não, tipo, eu sou. o que Quem que eu sou vou eu falar? O que aqui? que eu vou falar? Mas então ele sempre teve essa filosofia, assim, dele, de dar vazão, assim, pras pessoas, ser um cara muito aberto. Então a gente foi trabalhando junto, assim, eu fui falando, ó, isso aqui a gente pode melhorar aqui. Aí às vezes eu errava também, ele falava, ó, isso aqui você tem que melhorar nisso aqui e tal. Então foi uma relação bem legal. Determinado momento, eu comecei com ele, e aí já trazendo um pouco de background até de empreendedorismo e de empresa, eu falei assim, cara, é muito difícil você vender consultoria política como um escritório de advocacia, né? Como ele era. Porque, cara, por dois motivos, assim. Primeiro, porque para você fazer o pêndulo de que você é um escritório de advocacia que faz análise política para mercado financeiro, É muita coisa, né? é muita É coisa. muita coisa. Assim, tu já perde Sim. um terreno de marketing ali, Sim, né? sim, sim, Porque sim. se tu já falar assim, a fulana é consultoria política. Pronto, já Pronto. entendi. Aquilo ali, É, eu quero isso daqui. É, o cara faz se isso. ele não pivota, aí fica muito difícil, né? Exato. E a segunda coisa era uma questão de business nosso, porque a gente tinha muita relação com o parlamentar e às vezes a gente se complicava para fazer a agenda porque era um escritório de advocacia. Né? Porque pensa assim, tu é um deputado. Aí a agenda do deputado, o cara tá pedindo para falar sobre cenário político, só que ele é um escritório de advocacia. Parece que o cara é criminoso, né? Sim, Tipo tá assim, fazendo alguma coisa estranha, né? ele vai visitar um escritório de advocacia em Brasília, não fecha muito bem a Sim. história, né? Então a gente já teve alguns problemas, basicamente no governo, assim, nos governos, de os caras falarem, meu, não tô entendendo porque é um escritório de advocacia, a gente não pode aceitar porque é um escritório de advocacia. Então a gente começou a ter esse problema. Aí virou a Fato Consultoria Política, né? A Fato Inteligência Política, na verdade. E aí a gente conseguiu formatar bonitinho, a gente trouxe os contratos bonitinhos de política para Fato, Uhum. abrimos dois braços, né? Um braço de lobby mesmo, de relações Sim. governamentais, e um braço de análise política, de fato.
E aí começou, isso foi 2022. É recente. Foi no ano eleitoral, ano eleitoral, o pior ano da nossa vida, né? De trabalho, assim. Quão E exaustivo é uma rotina num ano eleitoral? horrível, horrível. Eu tô triste já com o ano que vem. Tu não consegue agenda. Cara, primeiro que esvazia ali em maio, já esvazia, né? Mas não é que por isso não tem trabalho. Tem o triplo. Sim. Porque os caras querem saber quem vai ganhar, quem não vai, Até se porque tu tem que ir atrás de um cara que antes estava ali, agora tá agora no tá no estado Amapá. dele. Exatamente, exatamente. E E a demanda dos clientes é muito grande, né? Uhum, Porque, assim, eleição é um negócio que mexe muito. Se vocês pegarem o gráfico aí da Petrobras, por exemplo, da ação da Petrobras em 2022, uhum. é uma loucura, né? Sim. Porque sobe o Bolsonaro, a Petrobras tem movimento. Desce o Bolsonaro, a Petrobras tem outro movimento. Ganha o Lula no primeiro turno, a Petrobras tem movimento. Sai uma pesquisa X, outro movimento da Petrobras. Pô, um saco, né? Sim. É... Então, assim, a demanda é muito grande, né? Sobre o que está acontecendo. E dada um certo desconhecimento dos clientes sobre o funcionamento da política, vem muita pergunta de maluco, assim. Sim. Tipo, fizeram um atentado contra o Tarcísio. Vai ganhar o Ciclano por causa disso? O Lula perde? Eu falo, cara, não. São Sim. perguntas meio, às vezes, fora Esse é de... um grande desafio da consultoria. É, filtrar essas perguntas ou então responder mais rápido. Cara, sim. Como que funciona? Porque, vamos lá, eu olho da minha posição de leigo aqui também. Uhum, Vamos dizer que houve um atentado tal, e eu vou te perguntar assim, tá, Bernardo, mas será que o Lula vai ganhar por causa disso aqui? uhum, uhum. Como que vocês enfrentam essa questão de tirar o ruído? Porque tu me falou antes, cara, a gente trabalha muito com o mercado financeiro. O mercado financeiro, nesse ano, ele é ruído puro, né? Ele já tá, agora ele já tá bastante ruído do que vai acontecer, de quem que é o candidato, de quem que não é, e tarará, tarará. Mas depois de um tempo, vamos dizer, define-se os candidatos, né? Uhum. Vamos lá, sei lá, começo do ano que vem, os dois candidatos que vão disputar ali estão definidos, mas os outros que vão ficar ali na rabeira também. E o teu cliente vem e começa a te fazer um monte de pergunta muito básica ou muito superficial. Como que vocês filtram isso, principalmente trabalhando com o mercado financeiro? Porque como falei antes ali, o mercado é ruído a todo momento. E às vezes, se o cara te faz uma pergunta superficial, tu responde de uma forma correta e o cara interpreta de outra forma e ele tem muito dinheiro para movimentar uma empresa, ele movimenta uma ação, ele movimenta um índice por Sim, uma informação leiga que ele sim. tem. Cara, é exatamente isso que tu acabou de falar. E assim, boa parte do nosso trabalho, a gente fala, é desmentir o óbvio, assim. Boa parte do nosso trabalho, incrivelmente, é desmentir o óbvio. Tem um aspecto também que eu acho que a gente precisa dar o devido crédito, assim, que não é só questão dos clientes não, às vezes, não terem a sensibilidade, mas eu acho que a nossa imprensa ela é um problema, assim. Não tô falando porque a imprensa defende A ou B, não é isso. Mas é que a imprensa defende ela mesma. Uhum. Então, assim, ela precisa vender, Sim. né? E pra vender, cara, Clique, né? sei lá, se o Fernandinho Beiramar pegou um elevador por um grande acaso com um ministro do Supremo, ela vai colocar na manchete que o ministro do Supremo tem relação com o Fernandinho Beiramar. E aí tu vai ter que entrar no texto e lá embaixo pra ver, não, ele pegou um elevador Só num pegou dia ele. que tava na Ou tava no mesmo polícia. restaurante. Exatamente. Então, assim, eu acho que a nossa imprensa ela prejudica um pouco, Uhum. porque ela precisa vender a qualquer custo, e ela faz, obviamente que dentro dos princípios éticos ali da maioria dos veículos, mas ela atrapalha, Uhum. ela realmente atrapalha. Então, isso é bom pra gente, no fim das contas, Sim. porque o que a gente precisa fazer às vezes é só dizer, cara, eles estão viajando, eles forçaram, Uhum. essa fonte é ruim, essa fonte é boa, enfim. Então, eu acho que isso prejudica um pouco, mas boa parte do desafio da consultoria é desmentir ruído e falar eu te disse, no final das contas. Sim. É basicamente isso, cara. Tu passa um mês falando assim, ó, vai acontecer isso, a gente tá vendo isso, 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 tem esse risco aqui. Aí o cara, tá. E essa notícia aqui da Veja? E essa coisa do Metrópolis? A gente, Sim. não, isso não existe, isso não existe, isso não existe. E aí, boa parte do trabalho é desmentir e no final falar, ó, gente, como a gente falou na análise do mês passado, aconteceu desse jeito. Obviamente a gente não tem uma bola de cristal de Sim. falar assim, cara, vai acontecer exatamente isso, mas a gente precisa apontar risco, né? E eu Sim. acho que a gente tem uma capacidade boa de apontar risco, oportunidade. Falando de risco, que é uma área que
que eu gosto bastante, porque geralmente aqui a gente, como trabalha com consultoria empresarial, a gente trabalha com o risco da empresa. O que pode acontecer? Uhum, Vamos dizer, o cliente contrata um serviço X, ele assim, ó, o que ele quer de fato é o que pode acontecer se eu comprar tal produto. uhum, Tu pode vender por 35, 15, 10, o produto pode chegar e não e zerar, e se zerar, tal, dando esses cenários assim de risco básico, né? Como que tu trabalhas em relatório essa questão do risco? Como que ele é desenhado, assim, na prática mesmo, sei lá, vai votar um projeto, vamos dizer, vamos voltar na reforma tributária ali, que é uma pauta de hoje. uhum. Votou a reforma tributária, passou, agora ela tá lá tramitando e tal, para chegar nos finalmente. Como que tu faz um relatório medindo os riscos da reforma tributária para uma empresa do mercado financeiro, por exemplo? Uhum, boa. Cara, a gente tem duas coisas, né? Eu acho que a gente primeiro faz análise política de fora e a gente tem na empresa gente que tá no campo fazendo jornalismo mesmo. Só que Uhum. é o jornalismo que a gente gosta, que a gente Sim. quer fazer, que é o jornalismo técnico. A gente não tá ali pra dar manchete, pra vender, pra fazer clique, não é isso. A gente precisa entender risco de fato das coisas acontecerem. Então a gente tem a análise mais teórica e estrutural, digamos assim, que é do nosso time mais de cientista político e tal. E a gente tem também o risco de quem tá em campo ali falando, ó, falei com fulano, falei com ciclano, acho que vai acontecer isso. É, algumas vezes, em algumas situações que são situações mais estruturais, a gente gosta de colocar número. Uhum. Né? E como é que tu coloca número num negócio que é super subjetivo? A gente gosta de fazer coletivamente, né? Então, assim, pega 3, 4 analistas nossos e cada um bota o seu, sem dizer para os outros, né? Para Sem não viés nenhum, enviesar. né? Tipo, eu acho que é 40% de chance do projeto passar. Eu acho que é 60%. Eu acho que é 70%. Eu acho que é 80%. Beleza, faz uma média ali. E a gente gosta de fazer dessa forma. Acho que chega num número justo, assim. Num Uhum. número que é crível, né? E isso é o que a literatura fala que tem de melhor para tu analisar eventos futuros, né? Assim, Uhum. como dar probabilidades para eventos futuros. É justamente nessa coletividade. Então, assim, a gente tenta fazer dessa forma. E eu acho que o mais difícil talvez seja até atribuir questões específicas de cada cliente, né? Porque tem o cara que está preocupado com a cesta básica, tem o cara que está preocupado com o fiscal, Uhum. né? Assim, a gente vai arrecadar mais ou menos? Uhum. Vai dar mais déficit ou menos? Porque Sim. aí, se o fiscal der ruim, isso significa que o governo vai tomar mais empréstimo, Tem que mexer na taxa de juros. vai ter Em mais si. juros, vai ter mais inflação, etc. Uhum. E o fiscal é o grande driver, assim, do mercado, né? Eu acho que Uhum. hoje talvez seja a palavra número um. E acho que as eleições, elas se movem basicamente por causa do fiscal, assim. É basicamente o Concordo. candidato que vai ser mais cuidadoso com as contas públicas e o candidato que não vai ser mais cuidadoso. É basicamente Concordo. isso. Concordo Basicamente isso. bastante com isso. Porque o fiscal é onde a gente sente na pele, né? Uhum, Aquela exato. coisa, assim, aumentou a inflação, aumentou o combustível, aumentou o frete, aumentou o preço da farinha, aumentou o pão. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É. E uma coisa que é importante para a classe média, de forma geral, que é o dólar, né? Uhum. Que eu acho que é a maior linguagem política econômica que a gente tem. Porque assim, juros. Juros futuros. Porra, ninguém sabe o que é. Fiscal deu 30 bi de Não é déficit. palpável, né? Pô, 30 bi de déficit eu nem sei quanto é. Isso é muito louco também, né? Que o brasileiro ele não tem noção orçamentária, assim. Se eu te falar que o Brasil deu. Se eu falar pra minha mãe, por exemplo. Cara, o Brasil deu 900 milhões de déficit. Acredita? Ela vai falar, nossa, que absurdo. 900 milhões de déficit. Cara, não é nada. Sim. Assim, zero. É praticamente Tá 0 a praticamente ali 0. 0 a 0. Mesma coisa. Pro Brasil, padrão Brasil de orçamento, nada. Sim. E se eu falar, cara, deu déficit de 70 bilhões, ela vai achar um absurdo igual como se fosse 900 milhões. Só que 70 bilhões é muito déficit, Sim. né? É É um uma baita. pancada. Sim. Então, assim, o brasileiro ele tem uma falta de noção Uhum. orçamentária que eu acho que faz também com que não seja uma pauta, né? Sim. Então, assim, o candidato que vai dar déficit vai dar superávit. Tanto faz, né? Mas quando pega no dólar, que é uma grande consequência da falta de gestão fiscal, né? Porque falta de gestão fiscal, inflação e tal, o investidor fica mais desconfiado do Brasil, tira o dinheiro, o dólar fica mais caro. Né? E aí vira uma linguagem política. Né? A gente teve final de 24 por causa de uma série de ruídos e dificuldades do governo, de fato. O dólar chegando a 6, mais ou menos. Sim. Ali você tinha uma questão política, assim. Eu tava com um senador da oposição esse dia, e ele tava feliz, assim. Ele tava, nossa, 6, vamos fazer post, vamos não sei o que e tal. Porque Tava com dá o pra gráfico bater, né? aberto. Porque dá pra Sim, bater. é Fala fácil, assim, né? chega na rua e fala assim, pô, o dólar tá 6. Pô, é culpa do Lula, Aham. né?
o dólar tá 6, é culpa do Bolsonaro. Dá pra Sim. falar, entendeu? Claro. Mas falar, pô, deu déficit de 70 bi, as pessoas vão, sempre deu, né? Tanto faz Sim. e É tal. uma coisa parece que é corriqueira, né? É, Quando tu não entende, tu fala assim, isso aí mesmo, isso aí é sempre isso. assim mesmo. Ou os juros futuros. Os juros futuros subiram porque o Lula falou besteira ou o Bolsonaro falou besteira. Cara, ninguém sabe o que é Sim. juros futuros. Que juros futuros, cara? Aham. O que a oposição vai poder falar de juros futuros? Nada, né? Mas o dólar é uma linguagem mais política, assim. Então, acho que são essas variáveis, assim, que a gente trabalha. Cara, o grande desafio é justamente esse: tirar ruído, falar para onde vai com uma certa independência e uma Uhum. certa clareza também, Sim. né? Que precisa colocar. E tem outro aspecto também que pega bastante, que são as estatais, né? As estatais Uhum. sempre são uma demanda grande dos clientes, assim, saber para onde vai Petro, a Uhum. questão da privatização da Eletrobras, saber se tem risco de ingerência na Vale, Sim. que mais? Banco do Brasil também é bem volátil. Ciberseguridade, enfim. Bem volátil por causa disso e tal, então... E daí aí os clientes vêm e contratam já para se posicionar, basicamente para se posicionar nessas empresas. Uhum. Eu quero te fazer uma pergunta que tu me falou ali, que se eu não me engano, a Fato é de 2022? Cara, oficialmente de 22. Com 22, esse mas nome, antes tu já 22, tava ali. É. Me diz uma coisa, como era lidar com esses ruídos, porque tu pegou parte da pandemia já fazendo isso. Uhum. Como era lidar com esses ruídos? Porque é, na minha cabeça leiga, novamente falando, cara, não teve nenhum período no Brasil, desde Pedro Álvares Cabral, que teve mais Parecido, ruído né? que a pandemia. É. Não teve, Sim, cara, não sim. teve. Acho que chegou Cabral aí, desceu aí, tá, agora tá tudo certo. Chegou 2020 pra frente, É. cara, ali, na minha visão, e até por acompanhar, né, porque na pandemia eu tava muito tranquilo, porque eu já vinha acompanhando aquilo fazia muito tempo. Uhum. Eu assim, tá, beleza, vai acontecer. Tanto que eu falei pro meu sócio, falei assim, ó, cara, faz um acesso remoto pra todo mundo. Aí ele Já, falou, né? Pode. ele falou assim, tu estás aí achando que isso aí vai chegar aqui, que isso aqui não sei o que, isso aqui. Eu disse, ó, cara, vamos fazer o seguinte então, faz. Se não chegar, tá tudo bem. Se chegar, a gente tá preparado. Aham. Cara, e foi uma semana antes. Olha só. Ele pediu, contrariado, ele pediu. O acesso estava pronto. Na outra semana, o governador anunciou para. Uhum. Ele olhou para mim. Como é que tu sabia? Eu disse assim, cara, eu tô acompanhando isso faz bastante tempo. Porque eu administrava um dinheiro de um amigo meu Uhum. e eu tava sentindo e falando para ele, né? Primeiro caso é de dezembro, né? De 19, Por na aí. China. Né? E eu tava acompanhando e falando pra ele assim, cara, a gente vai ter um problema, tal. Falando pro meu amigo que eu administrava o dinheiro dele, a gente vai ter um problema. E não abre nada, não abre home broker, não vem nada. Se tu abrir, tu vai se desesperar e vai ficar em depressão. Uhum. Então deixa que eu abro e eu faço. E Uhum. aí começou, né? Ruído pra cá, ruído pra lá, vacina, remédio, parará, tudo aquilo que todo mundo viu. Como que foi lidar com o ruído nessa época? Cara, bem difícil, bem difícil. Primeiro porque a gente adaptou tudo pro virtual, né? Então essa coisa de agenda, de reunião, de deputado, senador, os caras começaram a fazer call, né? Uhum. Que era uma coisa impensável até então. Você botar um senador, um ministro online pra falar em câmera, né? E com microfone, possibilidade de ser gravado, etc. Então é difícil, né? E eles fizeram toda essa adaptação. Criar relacionamento. Tudo online. Cara, foi muito engraçado, porque teve uma mini abertura, se não me engano, 2021, alguma coisa assim. E eu fui conhecer muita gente que eu falava há meses por WhatsApp, assim. O cara, assessor de deputado tal, fala, pô, fulano, vou tomar um café, porque, pô, a gente se fala há 10 meses E e não, nunca nunca te se, vi. se encontrou. Não tinha ideia quem era. Então essa questão foi um desafio, mas pra análise em si, cara, é que assim, no começo, acho que o mercado teve uma preocupação muito grande sobre a pandemia em si, né? Uhum. Acho que a gente pode botar ali os primeiros 3, 4 meses, por Sim. aí. Depois se tornou uma coisa que não mexia tanto o mercado, assim, né? Tinha reabertura, tal, quando vai acontecer, mas não Não era fazia aquela... preço. Não fazia Não fazia aquele muito preço. preço, assim, Aham. de porra, Sim. vai estourar ou vai morrer, né? Então, no começo foi bem desafiador. Até mentalmente, né, cara, assim, porque a gente virou home office, então só trabalhava, né? Não fazia mais nada. Sim. Só que assim, o meu trabalho era ver o Mandetta da entrevista, ver o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na China, ministro da saúde que cai e vem outro, não sei o quê. Sim. Então assim, mentalmente só Estressante. fazendo isso esgota um pouco, né? Sim. Mas assim, no começo foi bem desafiador. Foi bem desafiador porque eu não sabia exatamente tempo que ia durar, e tu tinha que Aham. pegar umas projeções
tinha que virar meio que um especialista em saúde sem ser, né? Sim. Porque tu começava a ser cobrado pra se entender como o governo ia reagir àquilo. E, e a gente não sabia nem. Porque assim, a gente tem uma noção de questão fiscal, de orçamento, de gestão de estatal, etc., que é os temas que a gente tá falando aqui. Mas, cara, de saúde, assim. Saúde é específico demais, né? E uma coisa que é muito imprevisível, né? Você vê, Uhum. teve especialista que errou achando que ia morrer, projetou 4 mil mortes, por exemplo, Sim. né? Morreu 700. Uhum. Teve analista que errou porque projetou milhões de mortes e não morreu milhões, morreu 700. Uhum. Então, assim, é uma coisa muito difícil Sim. de saber, né? E a gente era cobrado pra isso. E o que, que eles vão fazer e tal. E às vezes nem eles sabiam o que eles iam fazer. Então, Como que vocês iam saber o que se nem era eles ali estavam complicado, assim, cara. Era cara? complicado. Mas assim, no governo você tinha muito desafio ali pros caras. E como era uma coisa nova pra eles também, Uhum. era difícil saber assim, com quem que eu falo? Depende, pra quê? Pra saber o que que a gente vai fazer, pra saber o que Sim. que a gente vai comprar, saber qual a estratégia. E às vezes as estratégias não se conversavam muito, porque tem isso também, né? O governo ele não é um corpo homogêneo, né? Às vezes as pessoas acham, o que que você acha do governo Lula? Sim. Cara, tem o presidente, aí tem uma cacetada de ministério. Às vezes o ministro da Fazenda tá brigando com o ministro da Casa Civil, que às vezes tá brigando com o Ministério dos Direitos Humanos. Às vezes os caras não se Sim. gostam, assim. Não é porque eles são Claro. do mesmo governo que eles jogam no mesmo time, assim. Sim. Às vezes não, né? Então, na pandemia isso era exacerbado ainda, porque você tinha uma ala que defendia uma coisa, outra ala defendia outra, e aí você não sabia pra quem que você Fora o no olhava. meio que queria sair de herói, né? Tinha os que queriam ser só o herói do É, negócio sem fazer muita coisa, mas dizer que fez, dizer que falou que ia acontecer e tal, é. era. E assim, tem isso também, né? Porque o julgamento social é tipo, os caras não podem ligar pro voto, né? Ele tá fazendo isso só por causa do voto. Cara, assim, é natural da política que o cara vai olhar pro voto. Sim. Só que qual que é a lógica? A lógica é gerenciar bem a pandemia para que a população me recompense com o voto. Essa é a lógica, né? Só que aí a gente entra no que é gerenciar bem a pandemia. Uhum. E aí dentro do governo você tinha N visões, né? Sobre Sim. o que era gerenciar bem a pandemia. Então você teve, por exemplo, aquele fenômeno, não sei se vocês vão lembrar, do Mandetta subindo nas pesquisas, né? O Mandetta chegou a pontuar acho que Sim. 12%, uma coisa assim. No início aí foi início, né? No início que ele conseguiu muita atenção da mídia, E que ele era um cara mais etc. ponderado, muito por isso, eu acredito, assim, como ele era, a fala dele era mais ponderada, então dava aquela, sabe aquela sensação da população, assim, de tu, assim, tá bom, tem um cara ali que pelo menos eu acho que Dá tá pra vendo ali, confiar. acho que dá pra confiar, E falava muito, né? Tipo assim, falava todo dia. Dava Sim, entrevista todo dia, da coletiva todo dia. Só que o que pega, né? É que se um ministro dá coletiva todo dia e a população passa a achar o ministro mais interessante do que o presidente, acabou. é natural que o presidente vá Uhum. ficar querendo tirar o cara. Sim, Assim, não é. Porque ele é um monstro. Porque ele não liga. Porque ele só pensa no voto. Cara, é é natural. o jogo político, É né? natural, assim, o desenho do jogo é pra ser dessa forma, né? Você, às vezes, como ministro, é que tem que saber que a sua posição não é uma posição de De ser ser o o camisa cara. 10, né? Tu Você não é não o é o camisa cara, 10. entendeu? Talvez, talvez tivesse sido mais interessante ele conversar aí no privado, falar, o que você Sim, acha de eu fazer entrevista todo dia? Você quer participar? Às vezes você, participa na segunda-feira, que aí você sim, começa a semana pautando, né? Podia ser uma estratégia. sim, Mas é natural que o presidente não queira que um ministro seja mais popular que ele, óbvio, né? sim. Lógico. Traduzindo aqui pra rapaziada, é que o ministro não pode ser o Genilson de 99 que faz dois, ele tem que ser o Perivaldo, pô. Exato, exatamente, cara. Ele não vai levantar o troféu também, ele não é o capitão do time, Sim. entendeu? Mas é exatamente isso, cara. Bernardo, me fala o seguinte, cara, já que eu brinquei aqui com futebol, como começou essa tua paixão por futebol até chegar a ter um projeto nessa área? Cara, não saberia te dizer quando, porque eu moro do lado do Orlando Scarpelli desde que eu sei que eu existo. Fosse bem educado. Dei uma sorte, né? Fosse bem educado, bem educado. Então, cara, eu realmente. Eu sei que o meu primeiro jogo foi Figueirense e Botafogo. Entrega da faixa de campeão catarinense amistoso. De 2002, talvez. 2001. No tricampeonato. Eu tinha 5 anos de idade, velho. Tricampeonato. Com o pai havaiano. Teu pai havaiano? É. Então eu fui no primeiro jogo por ele. Porque ele falou, vai ter. Eu acho que ele falou isso, tá? Sim. Posso estar errado, porque eu era muito pequeno.
Ele falou, ó, vai ter um jogo assim, assim, assado, de comemoração, porque o Figueirense foi campeão e tal. E ele era Botafogo também, né? Tem Uhum. esse fenômeno Dos dois dos times. dois clubes, né? Eu falei, vou ver o Botafogo e tal. Eu falei, não, beleza. Scarpelli na época tu vai lembrar? Scarpelli na época com arquibancada de concreto, Porra, né? Que o saudades. pessoal não faz nem ideia que tinha. Saudades, A inclusive. Gaviões ficava No no meio. meio, no C, né? No que É hoje é o setor isso, C. é isso aí. E eu sentei no setor B ali na arquibancadinha. Eu lembro que o pessoal falava que o Marcelinho jogava muita bola. O Marcelinho tava no banco esse jogo. Eu falei, pô, como assim? Aí pedia pra ele entrar, nunca tinha visto. Tinha o Dão, Claro. Mabilha. Ó. Cara, Esse jogo. um tempo antes disso daí, cara, eu lembro quando eu ia no estádio Figueirense tinha coloninha ainda. Isso aí eu tô te falando de Aham. 96, 98, por aí. Eu já ouvi falar Pô, dessa cara, história, era a assim. geralzona ali, assim, cara. E era um muro branco, cara, menor que a mesa aqui, assim, ó. Pô, aquilo ali era. Tenho saudades. Cara, não, o Figueirense, ele é. Eu acho que o Figueirense, ele é. Porque, assim, se tu vai pra fora, né? Brasília tem um fenômeno do flamenguista. Uhum, Porque, como os caras vieram de fora, e aí teve sim. muita coisa nordestina, no Nordeste era muito flamenguista por causa da rádio, da Uhum. TV e tal. Então, Brasília tem muito flamenguista. Aí tu chega lá e fala assim, cara, eu torço pro Figueirense. Mas, cara, tira o sarro, né? Por que torce pro Figueirense? Só que, cara, assim, fazendo uma análise de verdade, primeiro, eu acho a gente perde tanta oportunidade de não ter mais comunidades como a comunidade do Figueirense, ou como comunidade de outros clubes. Por Sim. exemplo, jogou agora Remo e Paysandu. Cara, imagina se em Belém tivesse essa cultura do Flamengo e do Vasco, como tem em Manaus, por Sim, exemplo. aham. Cara, a gente ia perder uma cultura e uma capacidade. Cara, o estádio lotado, velho. Sim. Mangueirão enorme, lotado. Os caras Oi, fazendo. o Remo ainda rebaixou o Paysandu. Rebaixou o Paysandu com uma história maravilhosa, os dois, assim. Os caras fazendo três mosaicos no jogo, porque era um jogo importantíssimo. Coisa de maluco, assim. E não desmerecendo o Flamengo, assim, mas, cara, a cultura de quem vive a comunidade ali, Sim, o a redor, cidade a mesmo, né? cidade é outra coisa, É né? porque se vamos dizer, tu torce para outro, eu sou, como eu fui, eu sou de 86, né? Então, Uhum, meu pai é de 69, meu pai é de 69, não, meu pai é de 50. uhum, Então, era, né, que falecido. Mas ele, é, nessa época principalmente, ali nos anos 80, foi criado aqui, que se criou, teu pai provavelmente é de antes de 80 ali, então ele uhum. foi criado quando criou-se a cultura de ter dois times. Era normal ter dois times, então todo mundo tinha dois times. É, Lá em casa era o Figueirense e Flamengo, uhum, né? E a minha mãe sempre dizia assim, pro teu pai era Deus no céu e o Zico na terra. uhum, Por algum acaso, ele me levou no estádio de Figueirense. Eu tinha mais ou menos a idade aí, 4, 5 anos também. uhum. Foi num clássico, foi Figueirense, foi. Eu não lembro não lembro o placar, mas foi num clássico. Eu lembro até onde que eu sentei ali no estádio. E, cara, eu fui crescendo tendo esses dois times, né? Uhum. E muito por conta do meu pai, que depois ele já faleceu quando eu tinha 6 anos, faleceu rápido. Mas eu fui crescendo tendo esses dois times e tal. E uma hora, assim, como se eu tivesse me libertado, tá ligado? Uhum. Assim, cara, daí eu comecei a curtir de verdade o que era torcer pra um time. Não, isso aí é a parte mais legal, porque É, e isso aí é uma coisa que o brasileiro às vezes confunde. Tu não tá torcendo, assim, tu não torce pela vitória, porque tu não ganha sempre. E isso também é muito educativo, né? Torcer pro Figueirense é muito educativo, assim, hoje em dia, né? hein? Hoje em dia, cara, como eu tenho muito projeto no futebol, eu acho que depois que tu entra um pouco na parte profissional, obviamente tem um carinho e tal, mas hoje em dia eu não sofro Sim. tanto. Eu acho que olhando mais de bastidor e tal, por ter projetos na área, Uhum. eu acho que eu não sofro tanto, acho que eu consigo olhar por um viés mais técnico, assim. E também entendendo quem tá lá, as dificuldades que tem, Sim. etc. Eu acho que Gestão e tal. tem tudo isso. Mas eu acho que é muito educativo para uma criança, por exemplo. Uhum. Porque hoje tu vê criança torcendo pro Real Madrid, PSG e tal. E por que torce? Horrível. E assim, por que torce pra esse time? Não torce porque, cara, não é legal, não tem experiência com o clube. Torce porque ganha, cara. É legal porque o Real Madrid, assim, se o Real Madrid empatar duas, é uma crise, né? E, cara, se o Figueirense empatar duas, às vezes é uma vitória enorme, assim, dependendo de como for, né? Então, eu acho que essa é a beleza da coisa, né? Tu não torce pela vitória. Ô, Tainan, olha aqui pra mim que eu sei que tu vai estar vendo. Se o teu filho não torcer pro Figueirense, ele vai torcer pro Manchester City, tá? Só pra te avisar. É isso aí. Pois é, pois é. Vai torcer pro Grealish, nem tá mais lá, mas enfim. Aí é E aí complicado. tu trouxe essa veia de análise
pra dentro do futebol? Cara, na verdade eu sempre toquei isso paralelo, assim, Uhum, e sempre consegui, graças a Deus, ter essa abertura, sabe? uhum. Pra fazer. Porque antes mesmo de começar a faculdade, eu sempre fiz curso na área, sempre me envolvi com bastidor Tu gostava do disso. futebol além do campo, vamos dizer Sim, assim. na verdade eu queria ser treinador, né, cara? Se tu fosse olhar ali na época de 2011, que eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu queria ser treinador. Eu fui fazer administração porque eu queria ser treinador. Entendi. Eu falava assim, cara, porque ficava entre psicologia e administração. Eu falei, não, administração porque aí pelo menos aprende a gerenciar pessoas, etc Aham. e tal. Mas aí no meio do caminho foi tendo os problemas. A profissão de treinador também se tornou um pouco excessivamente competitiva, né? Porque a gente saiu de um extremo para ir pro outro, né? A gente tinha o extremo de só ter ex-jogador ou pessoas de dentro do futebol de alguma forma como treinador, e hoje a gente tá caminhando para assim, faço o CBF Academy, tiro Sou treinador. três certificados ali, 4 e sou treinador, né? Então a gente tá saindo desse. E eu peguei bem essa transição, né? Porque 2014 é o 7-1, aí a CBF, vamos montar aqui uma escola de Modernizar. treinador, e foi justamente a época. Eu entro na faculdade em 2014, a primeira Uhum. vez. Então, justamente a época que eu meio que tive esse problema, né? Na época eu já gostava de. Já estudava muito, assim, cara. Pegava uns livros, eu lembro de começar a achar PDF em inglês e tradução de livro de cara português em inglês. Eu tinha que ler em inglês porque não tinha Uhum. o livro de Portugal e tal. Sim. E aí eu sempre consegui tocar esse paralelo, né? E graças a Deus, nenhum dos dois lados, assim, foi muito afetado. É, dá pra andar bem nas duas carreiras, assim. Cara, esse poder de análise aqui que tu me falou, de toda a nossa conversa, assim, eu te vejo com um poder de análise absurdo, né? E tu fazer essa análise no futebol, cara, porque se tu olha muito de fora, o futebol ele é meio várzea, principalmente de clube pequeno, vamos dizer assim, o futebol, porque, pô, Atenção, diretores de futebol, né? Mentira. cara, o futebol é meio várzea, assim. Se tu olha pra clube pequeno, vamos dizer assim, ó, vamos dizer, pô, tu vai olhar os clubes da Série A, os 12 ali, vamos dizer, Flamengo, Corinthians. Corinthians não, porque Corinthians também o Corinthians é um time absurdamente grande, mas ele se porta como um time pequeno. Né? Mas nesses times pequenos, cara, às vezes tu vê o diretor lá dando entrevista, tu não olha a credibilidade daquele diretor, tá ligado? Tu diz, cara, isso aí, por um palito não tá ali no Palmeiras do Roçado, tal, tu parte do princípio, tu descredibiliza a pessoa por como ela tá falando, por como ela se porta, nesse sentido que eu digo que é vazio, não do conhecimento mesmo, muito mais do se portar. Uhum, E tu me falando aqui, a gente conversando, eu notei em ti uma questão de se portar. Porque, cara, se tu vai se portar lá na frente de um deputado, cara, um diretor de time é muito mais fácil de tu se portar, é muito mais fácil de ele te expelir pela tua postura. Vamos sim, dizer assim. sim, sim. Porque tu veio de um mundo muito formal para partir pro futebol, que é um mundo que é meio informal, vamos dizer assim. Uhum, Como que foi esse desafio de tu ter que um pouco se moldar ali a essa linguagem do futebol, que é uma linguagem muito diferente da linguagem política? uhum. Pessoas são pessoas de qualquer forma, mas a linguagem, como as pessoas se portam, são diferentes. Como que foi pra ti fazer essa transição ali quando tu Uhum. iniciou com o futebol? Cara, o futebol é muito louco, assim, porque você tem gente muito diferente. Muito diferente, assim. Porque, cara, você pensa que são 60 clubes nas 3 primeiras séries. Aí você pega a D, já tem 64, se não tô enganado. Acho que ano que vem vai ter 96, né? Não, ano que vem vai ser uma porrada. E aí você começa a pegar os estaduais. Você pega o Santa Catarina, Sim. o Marcílio Dias. Cara, aí tu pensa todos esses clubes com um staff de 30 pessoas. Então a gente chutou aqui 124 clubes, mais os do estadual. Caramba, uns É, 200 clubes aí, tranquilinho. uns 200 clubes pra não ir muito lá pra cima, né? Vamos ficar aqui Sim. no sul e tal. Aham. 200 vezes 30. 30 pessoas de staff, vai. Caramba, Seja um pouco gente. menos, né? Cara, tem muita gente diferente, assim. Então, tem muita gente que às vezes. E o futebol, ele é muito incontrolável de alguma forma, né? Então, tu pode fazer tudo certo. Pode, no teu papel ali, ou de diretor, de analista, de fisioterapeuta, de preparador físico. Cara, eu cansei de ver preparador físico bom e o jogador estoura. Por que estoura? Porque, cara, teve uma porrada ali que o joelho dele ficou um pouco torto e o menisco fez assim. Uhum. É porque ele não deu a musculatura necessária pro cara ter sustentação e tal. Não, não é. Tava tudo certo. Só teve um azar ali, né?
Então o futebol ele tem essa componente do incontrolável, né? Uhum. Então, de certa forma, eu fico às vezes com muita pena de muita gente. Porque a verdade é que poucos ganham, né? Assim, quantos são campeões Sim. né? no ano? Quantos clubes são campeões no ano? Muito poucos. E tem muita gente que é taxado de fracassado, ruim, burro, que é normal, isso não vai mudar. Por causa de um detalhe, que Sim. às vezes não tá dentro do controle da pessoa, né? Então, assim, tem muita gente diferente, então tem muita gente que eu respeito e admiro, e que às vezes não tem o sucesso devido, porque às vezes, cara, é um fenômeno humano, né? Então, assim, é, trouxe. O Figueirense tem muito disso, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, o Figueirense é amaldiçoado, porque Fulaninho veio aqui, não jogou nada. Aí agora tá no Vila Nova, tá disputando acesso, agora tá no Juventude, titular, agora tá na Coreia, Sim. titular, não sei o quê. Cara, sim, né? Mas é ciclo, né? Já teve muita gente que jogou Não, muito aqui, foi para outros lugares e jogou não, muito também. e é um fenômeno humano aqui, cara. Então, assim, não é simples, por exemplo, um cara jogar num estádio pra 18 mil pessoas, como já aconteceu no Figueirense na Série C, 19 mil pessoas, e performar do mesmo jeito que ele performa jogando no estádio do Atlético de Ibirama, onde vai 900 pessoas. Sim. Tava ontem lá. A É pressão é muito diferente. diferente. É muito diferente. Botar a camisa é diferente, né? Mesma coisa sobre o Floresta, né, desse ano. O Tomás Kaique no Floresta. O time do Floresta. Como é que o Floresta consegue fazer um time melhor que o Figueirense? Cara, não necessariamente é um time melhor. É que jogar no Floresta é muito mais simples que jogar no Claro. A Figueirense. pressão é diferente, né, A cara? pressão é diferente, o dia a dia é diferente, a camisa é diferente, a expectativa é diferente, Sim. né? Como é que tu chega pra treinar no Figueirense? Fala, cara, vou ter que subir esse ano, porque puta que pariu, já É. é o X ano que a gente tá na Série C. No Floresta é tipo assim, cara, vou lá treinar, né? Pô, tô em Se não der, não deu. Fortaleza, metade da cidade torce pro Fortaleza, metade da cidade torce pro Ceará. Ninguém vai me incomodar. Errei um passe, segue a vida, Sim. normal. Errei um passe no Figueirense, vai pra caramba. Aham. Quando vem a bola no segundo lance, eu já Sim. tô nervoso, já não sei, já não consigo quebrar o pescoço pra olhar quem tá por trás de mim, já não consigo virar o pé pra enganar o adversário, já tento me livrar da primeira forma que eu encontrar, já erro de novo, aí já fudeu. Aham. Aí o treinador já tá, né, gritando no meu Aham. ouvido, porque ele também tá ouvindo que ele é burro. Claro. Então, assim, é outro contexto, cara, né? Até porque a gente pode ampliar um pouco mais isso aí e falar assim, cara, é um cara que vem, vamos dizer, o cara que vem da Bahia pra jogar no Sul, o cara pode simplesmente só não se adaptar, né? Porque É isso. chegou junho, tu tá acostumado. Ah, não, junho, inverno na Bahia, 30 Uhum, graus. uhum, Junho, uhum. inverno em Florianópolis, 7 graus e o vento Sim, sul cara. aqui querendo te Não, rasgar. é isso que eu falo, assim, que é um fenômeno majoritariamente humano, assim. Uhum, É óbvio que tem algumas questões táticas sim. controláveis, biológicas controláveis, etc, etc. Mas tem uma questão humana. Eu tava conversando uma vez com um treinador que é muito amigo meu. Ele treinou o Vitória, e ele veio jogar com o Figueirense aqui, Uhum, pelo Vitória. E no Vitória que ele treinava, tinha um atleta que era baiano, um volante, que corria muito, assim. O cara fazia 12 quilômetros por jogo, devia fazer 1,5 km em altíssima intensidade, enfim, um caramba. cara que realmente, porra, performava, entendeu? Aí ele jogou aqui com o Figueirense, foi um desastre, o Vitória perdeu. E aí ele foi falar com esse cara, falou, cara, não jogou nada, velho. O que aconteceu? Ele falou, professor, não tô sentindo meu pé, velho. Não tô sentindo meu pé. 10 graus, vento sul, aquela chuvinha fina de Uhum, Floripa. Falei, cara, não tô sentindo meu pé, assim, eu tô conseguindo mal e mal correr, imagina a bola. Então, assim, tem esse aspecto que os caras são humanos, né? Isso é uma coisa que a gente, assim, acho que cada vez mais faz diferença pra quem trabalha com essa parte de análise de atleta, tá no campo, né? uhum. Assim, vendo o vídeo é uma coisa, tá no campo. Eu trabalhei no Clube do México, né? Tô finalizando esse ciclo agora também, fazendo um serviço, um projeto com eles, né? Um serviço barra projeto. É, Eu achava o futebol do México muito aleatório. Eu falava assim, os times são um pouco compactos, tem uma divisão entre dois, parece que são dois times, a defesa e o ataque, tem transição toda hora, campo aberto toda hora, Uhum. correria toda hora. Tem uma hora que o jogo fica muito parado. Final de jogo tem gol pra cacete. Assim, a partir dos 85 minutos começa a ter gol pra caramba. Eu falei, cara, os caras são muito ruins e tal, não sei o que. Aí beleza, fui pra lá. Primeira coisa, todos os jogos em altitude. No mínimo 2.000 metros acima do nível do mar. Então, assim, já começa te matando, né? Fui jogar bola lá com a comissão do clube que eu trabalhei. Cara, aí o espanhol, tinha um scout espanhol, ele falava assim, Bernardo, com calma, cara. Tem altitude, eu tô te falando, é ruim.
Não é bom. Falei, cara, eu sou brasileiro, cara, moro em Brasília. Brasília já tem 1.000 e não sei quantos metros acima do mar, não sei o quê. Cara, eu joguei 3 minutos. Tirei um sarro com ele. Falei, ó, 3 minutos tô tranquilo. Cara, eu joguei mais 2. Acabou. 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 Exatamente o que acontece no campo pros Uhum. caras em outro nível, óbvio. Sim. Mas assim, porque eles têm a preparação, eles já acostumaram a questão da oxigenação, etc, etc. Mas assim, exatamente a mesma coisa. Por que os caras tomam um gol no final do jogo? Não é porque eles são retardados. Que já tá. É que ele já tá morto. Por que tem um monte de espaço no campo? Cara, porque se o atacante dá 3 piques pra fazer uma pressão alta e na quarta vem uma construção de novo, ele não consegue Não acompanhar consegue na quarta. acompanhar. Aham. Entendeu? Então, assim, tem esses aspectos que eu acho que só. E a gente eu só notei isso de fato no estádio, né? Obviamente que as pessoas falam, tu leva em consideração e tal, Mas mas. quando tu não vê, não é uma coisa que tá palpável ali na tua frente, né? Exato, a quantidade de. Porra, isso eu fico muito puto, assim, porque quando eu queria ser jogador, eu claramente não tinha qualidade pra isso, mas queria. Uma coisa que me incomodava muito era gramado ruim. Porque, porra, a bola vem quicando, aí tu precisa fazer um giro, tu não consegue, aí tu precisa dar um toque de primeira, tu já bate na canela, ela sobe, tu vai chutar, ela sobe bem na hora e tu isola. E eu fico muito puto quando acontece algum erro de algum atleta por causa de gramado e nego fala, burro, ruim, não sei o quê. Fala, cara, olha ali a bola, velho. Presta atenção na Sim. bola. Presta atenção no gramado. Antes do cara dar o passe, a bola faz assim. E acontece muito isso, Sim, assim. faz diferença mesmo. Principalmente Série C, Série D, Sim, né? até na Série A tem muito campo ruim, Até né? na Série A, Imagina na Série exato. C. Então, eu acho que esses detalhes, assim, que são legais de exercitar, apesar de toda a tecnologia, apesar de a gente ter analista de dados, apesar de tudo isso, mas tem um fator humano ali que eu acho que é o mais legal. É o mais legal porque tem uma sensibilidade, tem um aprendizado muito grande também de entender os caras como pessoas, né? Acho que quem tá de fora tem um preconceito muito grande com o atleta de futebol, assim. Primeiro porque acha que ele é burro, segundo porque acha que ele não quer nada com nada, e terceiro porque todo mundo tem inveja. A verdade Claro. é essa. Pô, Todo mundo tem inveja dos quem, caras. quem não queria estar jogando no clube da Série A ganhando 100, 200 mil? Que é a É, realidade deles, né? exatamente. Pra baixo menos, mas quem não queria estar no time da Série A, né? Exato. Então, assim, por esses 3 fatores, Sim. tem essa coisa em cima deles, né? Essa nuvem negra em cima deles. E na real, cara, são pessoas, na grande maioria das vezes, interessadas no trabalho deles. Então, assim, eles entendem mais de tática que muito comentarista. Ah, mas isso aí eu não Né? tenho nem dúvida. Eles entendem, eles são muito interessados, assim, eles sabem, eles podem não ter a linguagem mais bonita do mundo, mas eles sabem, assim, pô, o lateral subiu ali, eu acho que dá pra aproveitar as costas, eu faço essa leitura em 2 segundos. E ele sabe disso, assim. Ele sabe, um treinador, trabalhei com um zagueiro que era muito, muito assim, ele fala, cara, eu não gosto, assim, eu não consigo trabalhar com um treinador que não me dá ferramenta pra construir. Aí quando ele me falou isso, eu falei, caralho, como assim? Ele falou, não, porque assim, eu preciso de um volante assim, eu preciso que o outro do meia faça Meu uma irmão, tu é diagonal. zagueiro, pô. Espana e dá de cabeça. Thiago Heleno, pô. Então assim, mas assim, eles têm um entendimento do jogo, Sim. sabe? Em grande parte apesar do preconceito que tem. Aham. E eles são interessados na carreira deles. Tem as exceções? Tem as exceções, cara. Assim como na política, vai ter o Mas cara que aí tá nem toda a aí. área tem, na tua área tem, na É, minha área tem, enfim. e eu acho que. E também, cara, assim. Tem uma coisa que o Aimar fala muito, né? Ele fala assim: o estádio de futebol é o único lugar que tu vê um cara de 60 anos podendo achincalhar um moleque de 19, 20, né? Se tu vê isso em qualquer lugar, tu vai achar um absurdo, né? Sim. Tipo, o cara pode ser neto dele e ele tá ali achando que o moleque. Tá xingando ele de tudo, né? Tipo assim, botando a pressão maior. Não existe, eu acho que pressão maior. Na minha opinião, não existe, tá? Eu, olhando atleta de futebol, eu acho que por todo o contexto físico, mental, de rotina e que existe, pra mim, eles são os mais próximos de um super-herói que eu já vi na minha vida. Sim, mais próximo. Tem os babaca, tem os caras que não trabalham, tem, mas os caras que fazem de verdade, assim, Que querem mesmo, né? o cara que vai pro Irã jogar e fica concentrado e mora na cidade, leva a família e joga uma vez, 2 vezes a cada semana e nananã e tal, pra mim isso, quem tá de fora acha que é mole, cara, só joga bola, não sei o quê. Cara, é difícil, velho. É Cara, difícil. tu falou disso agora, eu lembrei de uma coisa. Eu gosto de ver bastante canal de viagem no YouTube, né? Basicamente a minha distração é essa. E aí, cara, esse ano passou um lance do Robinho, que jogou aqui no Figueira, acho que em 2018, lembra? Foi jogar na Tailândia, né? Ele foi jogar. O que eu tava vendo é que ele tinha jogado em Bangladesh. Bangladesh também, né? Cara, aí, por um acaso, eu tava vendo um youtuber lá que eu vejo em Bangladesh. Aí eu lembrei, fiz uma conexão, pô, o Robinho jogou lá, tal. Eu queria que ele. Porque passou o lance dele assim, pô, esse bicho devia voltar pro Figueira. Cara, eu fui ver o país, cara. Eu assim, ó, meu Deus Como é do que joga, né, céu, velho? cara.
Como é que Que joga? loucura! Uhum. Não Porque sei. beleza, tu ir pra Inglaterra, porra, tá suave, né, Não, irmão? Tu ir pra André, Espanha. André, tu tá falando de país, cara. Imagina, Cara, mas é um... isso num nível de cidade também. Sim. Tipo, a gente teve. Já vi atleta que chegou em Belém e falou, cara, não. Aham. Porque o cara veio do interior de São Paulo, Estrutura. aí chegou em Belém, cara. Não faz nem sentido eu estar aqui. Cara, e eu entendo. Aham. Assim, obviamente que quando tu olha pra profissão de jogador de futebol, tu fala assim, não, o cara tem que estar preparado, porra, porque se for importante pra carreira dele, beleza. Mas se o cara também já tá com seus 38 anos, 37, já rodou tudo, e ele chega numa cidade que ele não gosta, e ele fala, meu, não me sinto bem aqui, não me sinto, minha família não gostou, ele Uhum. não tem que ficar mesmo. Cara, mas falando até da tua carreira política, vamos dizer, se tu sai de Brasília e vai pra Washington, por exemplo, e não se adapta lá, Pode acontecer. pode acontecer, tu tem a idade Língua, que for. né? Língua Cara, e tal. claro. Então os caras são assim, cara. Surgiu oportunidade na Indonésia. Uhum. Tem que ir. Sim. Pode ser uma cidade legal, pode ser uma cidade ruim, né? Então, eles têm esse desafio e eu acho que quanto mais tu entende eles como pessoas, mais tu tem sucesso, assim, em criar uma relação, entender. Porque também, como o cara, ele tem essa coisa de todo mundo quer se aproveitar de mim e tal, Sim. e ele tem que ter, porque se ele não tiver, ele se fode mesmo. Aham. É, tu tem que, tratando ele de igual pra igual, assim, xingando o cara na medida certa, né? Tipo, cobrando o cara na medida certa, melhor dizendo. Tratando os problemas dele com clareza, falando assim, parando de falar que ele é o melhor, que ele é incrível, que ele é bom, não sei o quê, E não no é. outro jogo que ele é o pior que já Aí tu pisou perde, ele é aqui. horrível, não sei o que. Fala, cara, é o seguinte, tu tem um problema na recepção de bola quando tu tá enquadrado desse jeito. Tu não acompanha jogador quando a gente pede pra fazer homem a homem. Uhum. Tu tem uma impulsão que não dá pra tu ficar na nossa zona defensiva quando tem Sim. bola aérea. Primeira bola. Quando tu é um cara que é sincero nesse nível, Uhum. tem resultado, sabe? Só que aí voltando justamente à tua primeira pergunta, é difícil se colocar no futebol? Cara, tem pessoas e pessoas. É, eu acho que tem o Brasil ele tem uma corrente de pessoas que é uma corrente muito fechada, assim. É muito de muitas certezas, Uhum. né? Eu não gosto de trabalhar com gente assim. Eu não gosto de trabalhar com gente que acha que sabe de tudo. Esse aqui é ruim. Aí daqui a pouco tu vê, pô, mas ele tá jogando a Série A, será que ele é ruim mesmo? Esse aqui não presta porque eu vi na balada. Tá, mas será que, sei lá, a mãe dele tá bem? Será que ele teve problema na família? Será que ele tá sustentando a pressão de estar aqui? Não, mas ele tem que jogar, porque ele ganha não sei quantos mil. Cara, às vezes não. Às vezes pode ganhar 200 mil e ele não. Ele é um ser humano, ele pode estar puto, pode estar Claro. triste, pode estar mal. A Então, condição psicológica dele impacta muito, né? eu não gosto e graças a Deus eu encontrei muito poucas pessoas desse viés que tem muita certeza de tudo, Uhum. né? Que eu acho que futebol não dá pra você dizer que você sabe pra cacete, que fulano é bom porque você viu que você é fudido e fulano é ruim porque você sabe que é ruim. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com quem tem dúvida. E quem é humilde pra conversar, assim, falar, cara, eu acho que esse jogador pode ser o nosso 10 do ano. Por quê? Porque eu vi ele nesse lance, eu acho que ele tem condução, eu acho que ele consegue pifar bem, eu acho que ele sustenta jogo de costas, eu acho que ele já jogou Série C 2, 3 temporadas, Série B, e pra jogar uma Série A tá na hora de ele dar o salto, ou pra ele vir pro México tá na hora de ele dar o salto. Uhum. E aí eu gosto de quando você quer ouvir a opinião do outro. Eu acho que todos os lugares que eu tive sucesso, assim, esportivo, né? Eles aconteceram com pessoas que tinham dúvida. Uhum. Nenhuma que tinha certeza. Era tudo. Cara, Bernardo, mas você acha? Eu acho diferente. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Quem tinha certeza normalmente se lascava. E quem tem certeza é muito fácil ver. Se você prestar atenção quando a pessoa tá falando assim, é só trazer fulano que fulano resolve. Dá 3 meses, segura essa informação contigo, assim, guarda ali, né? Faz uma nota mental. Beleza, fulano vai resolver, vamos ver. Trouxemos fulano. Dá 3 meses, o fulano é banco. Nunca ajudou a gente. Você fala assim, tá vendo? Não era O só. cara que tem certeza, ele não. Eu não gosto, pelo menos. Não é o tipo de trabalho que eu gosto. Bernardo, falamos de política, falamos de futebol. Eu te agradeço muito pelo teu tempo de vir aí compartilhar a tua Pô, história obrigado, com a velho. gente. Valeu. Muito legal saber da tua história e saber desse viés analítico que tu tem, que eu me identifiquei porque eu gosto de analisar, obviamente, eu parto muito mais para empresas do que para qualquer outra coisa. E saber como tu consegue conectar esses pontos em mercados completamente diferentes,
né? Por mais que sejam pessoas, o core business das duas áreas sejam pessoas, mas são criações diferentes, são possibilidades financeiras diferentes e todas as complexidades, por mais São, que também que mexam com massas, né? sim, Futebol são horas de trabalho diferentes é, também, porque para encaixar, assim, precisa dormir pouco é isso e aí. trabalhar muito. É isso aí, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aí. Deixa um recado pra rapaziada que viu o podcast. E mais uma vez, cara, muito obrigado. Pra mim, foi muito enriquecedora a conversa. E sábado a gente continua. Boa, André, obrigado, velho. Pô, foi um prazer. Eu acho que é sempre legal conversar com gente bacana, gente inteligente. Se vocês precisarem de mim, tô à disposição. Você tinha comentado de um recado. Assim, não preparei nada em específico, fui pego meio de surpresa. Mas eu acho que esse último comentário, assim, sobre as dúvidas e sobre a humildade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, né? Quando a gente faz ciência, por exemplo, né? Eu estudei ciência política. Isso é uma coisa que também me tira no futebol. Eu acho que me traz uma certa riqueza, porque como você tem muita gente de educação física, quando você traz a diversidade, pelo menos você tem olhares complementares, né? E quando a gente faz ciência, a gente aprende que ciência nada mais é do que fazer pergunta certa, né? Criar hipótese. Ciência é basicamente uma pessoa que falou, cara, a minha hipótese é que isso aqui transmite energia elétrica. Uhum. Aí o cara testou, deu certo. Ele testou de novo, deu certo. Ele testou de novo, deu certo. Então ele falou, ó, essa hipótese ela não é falsa. Não Uhum. quer dizer que ela é verdadeira, mas Sim, ela não é já falsa. sabe que ela não é falsa. Ela não é falsa. Então eu acho que. E eu vejo que startup é muito isso também, né? Quando eu tava nesse mundo, tava cursando administração e trabalhando em startup, tinha muito essa coisa de, não, a gente precisa validar a nossa tese, validar a nossa hipótese, validar a nossa hipótese, validar a nossa hipótese. E eu acho que na vida, de certa forma, nesses dois mundos, o que tem muito é validar as hipóteses, assim. E se você tiver gente humilde e que faça as perguntas certas, eu acho que ajuda. Então, eu acho que esse seria o recado, assim. A gente comentou muito de formação de gabinete de deputado e senador, né? E eu acho que isso é muito chave, assim, as pessoas que estão juntas. No futebol, cara, eu cansei de ver gente boa que perde. E às vezes por que que perde? Porque às vezes a equipe como um todo não é aquela coisa, né? Tirando aqueles que perdem por um acaso e Sim. tal. Mas eu acho que o que faz a diferença mesmo é você chegar às vezes num centro de treinamento, num jogo, e você falar, cara, desde o roupeiro até o treinador, o diretor, o presidente, todo mundo é bom pra cacete. Isso é a coisa mais legal que tem, assim. E outra coisa, quando você ganha com esse pessoal, que é bom pra caramba, é muito mais legal. Né? Porque quando você ganha, você vê que o trabalho todo mundo fez, todo mundo Foi participou. pelo trabalho, não foi por acidente, né? Que pode acontecer. E também não tem nenhum cara que fica falando, fui eu, que não sei o que, não. É todo mundo merecedor ali. Eu acho que essa é a parte mais legal. Então, eu acho que esse negócio de formatação de time, de humildade, de fazer as perguntas certas, ter dúvida, não achar que a gente é fudido, que a gente sabe tudo, eu acho que é a parte mais legal da coisa, tanto no mundo da política quanto no mundo do futebol. Né? Obrigado. Valeu, irmão. Pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. Esse foi mais um episódio. Tem uma aula aqui, a gente teve uma aula aqui com o Bernardo. E muito obrigado para você que ficou até o final.